Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Cursinho do Espanha. No Dicionário Jurídico do Espanha número 4, eu vou falar sobre cartas. Cartas, Marcelo. Que isso, Espanha? Não se usa mais carta? Vivemos na época do e-mail, do zap, das mensagens de voz? Carta não. Carta sim. Carta vai aparecer na sua prova de direito processual civil. Carta vai aparecer na sua prova de direito processual penal. E sabendo o conceito delas, vocês irão responder questões e vão ter sucesso nas provas. Antes de eu adentrar nos conceitos propriamente, eu queria que vocês tivessem em mente uma ideia. Por que eu mando uma carta para alguém? Por que eu mando um e-mail para alguém? Por que eu mando uma mensagem de voz para alguém? Porque eu quero comunicação. Então, quando eu falo carta, lembra comunicação entre pessoas, entre órgãos. Eu tenho três tipos de carta: a carta rogatória, eu tenho a carta precatória e eu tenho a carta de ordem. Você falou carta comunicação, essas cartas versam sobre comunicação. Isso. A carta rogatória é a comunicação entre a justiça de um país e a justiça de outro país, entre o juiz de um país e o juiz de outro país. Exemplo: eu tenho um processo de indenização, eu entrei com ação aqui no Brasil, só que o réu está morando no exterior. Eu preciso citar o réu. O juiz vai expedir um mandado de citação que vai ser anexado a uma carta rogatória, vai ser remetido ao exterior, vai citar o réu no exterior. Essa carta volta e o processo tem o seu andamento. E mais, a carta rogatória ela tem que ser traduzida. Então, quando a carta rogatória sai do Brasil para o exterior, ela tem que ser vertida para o idioma do destinatário. O destinatário, por sua vez, vai cumprir a diligência. Por exemplo, no Japão, citou o réu no Japão, volta uma precatória escrita em japonês. Essa carta tem que ser, essa resposta tem que ser traduzida por tradutor juramentado para o português. E o processo segue. Outro exemplo, a testemunha está no exterior. Expede-se uma carta rogatória para que seja tomado o depoimento dela no exterior. E por aí vai. Muito fácil, muito tranquilo. Carta rogatória. Carta precatória. E aí, cuidado, perigo, 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 perigo. Pegadinha. Não confunda a carta precatória com o ofício precatório, com o precatório. Essa tem que tomar um cuidado especial. Carta precatória, lembra, carta comunicação, é um instrumento pelo qual o juiz de uma localidade comunica-se com o juiz de uma outra localidade. Exemplo, eu entro com uma ação por responsabilidade civil, um acidente de trânsito. O acidente aconteceu aqui em Mogi, só que o réu mora no Paraná. É expedida uma carta precatória aqui de Mogi citando o réu lá no Paraná. A carta é devolvida e o processo continua. Nessa carta vai um mandado de citação. Nesse mesmo processo, eu tenho testemunhas que não moram aqui na comarca de Mogi das Cruzes. O juiz vai expedir uma precatória lá para o Acre, a testemunha mora no Acre, para que um juiz do Acre ouça a testemunha dentro da precatória. Depois de feita a audiência lá, a precatória volta, os depoimentos são anexados na ação de origem, né? E o processo segue. Não? Os ofícios precatórios, os precatórios, dizem respeito ao regime de pagamento da fazenda pública, seja federal, estadual e municipal, oriundas de condenação judicial. No nosso ordenamento jurídico, se o Estado é condenado a pagar algum dinheiro, a devolver algum dinheiro para alguém, além de percorrer uma longa via processual e recursal, o dinheiro só sai dos cofres públicos através de um ofício precatório. São os populares precatórios. Cuidado no mundo jurídico. Carta precatória não tem nada a ver com ofício precatório, tá? Cuidado. Perigo, perigo. Por fim,
temos a questão das cartas de ordem. Cartas de ordem. A nossa justiça ela é dividida em instâncias. Eu tenho a primeira instância, a segunda instância e as instâncias superiores. Quando um juiz de uma instância superior determina que o juiz de uma instância inferior realize determinada diligência, cumpra determinada ordem, é expedida uma carta de ordem. Instância superior pede para que a instância inferior realize uma diligência. Exemplo, eu tinha um processo em que houve julgamento de primeira instância na Fazenda Pública de São Paulo. Ganhamos o processo, envolvia uma perícia médica de sanidade mental. A outra parte apelou. O desembargador, antes de julgar, ficou em dúvida com relação à manifestação do perito. Ele converteu o julgamento da apelação em diligência, expedindo uma carta de ordem para o juiz de primeiro grau intimar o perito a prestar esclarecimentos antes do julgamento da apelação. O perito prestou os esclarecimentos na carta de ordem. Essa carta de ordem voltou para o tribunal e aí sim ele foi julgado. O recurso de apelação foi julgado. Carta de ordem. Juiz de uma instância superior pede para que um juiz de uma instância inferior cumpra uma determinada diligência ou faça algum determinado ato processual. Outro exemplo para vocês não esquecerem mais. Vocês se lembram do mensalão, do julgamento do mensalão? Ele fora feito pelo Supremo Tribunal Federal, que é a instância mais alta da nossa justiça. Os 11 ministros que julgaram o caso não foram os responsáveis pela produção das provas. As provas foram produzidas nas instâncias inferiores, pela primeira instância. Expediam-se cartas de ordem do Supremo Tribunal Federal para que juízes de primeira instância fizessem as audiências, fossem responsáveis pelas diligências investigatórias. Muito fácil, muito tranquilo, não? Vocês sabem o que é carta rogatória, vocês sabem o que é carta precatória e vocês sabem o que é carta de ordem. Outra coisinha, cerejinha do bolo. Quando eu tenho uma carta, seja ela rogatória, precatória ou de ordem, eu tenho o juízo deprecante e eu tenho o juízo deprecado. O deprecante, o juízo deprecante é aquele que manda, que expede a carta precatória. O juízo deprecado é aquele que recebe a ordem da precatória, é aquele que vai cumprir a precatória. Então, cuidado com esses termos se aparecerem na prova. Fico por aqui, não se esqueçam de deixar aquele joinha, assinalem o sininho das notificações, inscrevam-se no canal. Ótimos estudos, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima!